No Brasil, cerca de 400 mil pessoas morrem devido a doenças cardíacas. E mais, você sabia que é possível a prevenção para que você não precise chegar numa mesa de cirurgia? Para a gente falar sobre esse tema, o convidado do nosso programa dessa semana é o Dr. Gerson Pereira de Oliveira, cirurgião cardiovascular. A gente vai falar sobre os tipos de cirurgia que ele faz, tratamento e principalmente sobre a prevenção que nós já comentamos. Fique conosco que o programa já vai começar. Santa Lúcia, presente nos caminhos que importam. Saúde ocupacional. A Unimed faz acontecer. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Dr. Gerson, muito obrigada por ter aceito, né? O senhor está em casa, por ter aceito o nosso convite. Certo. E vamos começar então falando até principalmente desses dados, né? Como é tão alto, devido a que essas doenças cardíacas, né? Essas mortes um número tão elevado de mortes. Ingrid, antes de mais nada, meu agradecimento por estar mais uma vez aqui na Interativa, que tem sempre apoiado vários segmentos da medicina. E hoje para falar sobre esse tema tão importante, né, que é a parte cardíaca, né. Bom, nós temos um número que é um número muito alto de mortes, né, anualmente no nosso Brasil, e isso também nós temos que trazer essa realidade para o Rio Grande do Sul, para Santa Maria, porque nós não estamos longe, estatisticamente e proporcionalmente disso. Né? Ao que se deve isso? Se deve principalmente a uma história genética, porque todos nós temos fatores genéticos que são muito, muito importantes. Além disso, nós sabemos que também tem os fatores externos, nossos hábitos alimentares, nossos hábitos em relação a atividades físicas, enfim, e ao mundo maluco que nós vivemos, né, onde principalmente a gente trabalha praticamente 24 horas por dia, porque nós estamos hoje em dia muito ligados a celular, a computadores, e isso faz com que a gente não pare para fazer uma refeição de uma forma adequada, não pare para fazer uma atividade física, não pare para fazer uma meditação, uma oração, que eu acho também uma coisa muito importante. Então, nós nos afastamos de coisas muito importantes, que são coisas básicas, e aí, por consequência disso, vem todas essas doenças, principalmente a doença cardiovascular. E dentre essas mortes tão elevadas, assim, a principal delas seria o infarto? A principal delas é o infarto, né? E o infarto, a gente sabe que hoje em dia existe como prevenir, existe como nós prevenirmos. E o infarto, muitas vezes, é decorrente desses fatores que eu falei antes. Mas também nós temos que lembrar que existe uma outra doença, que é uma doença silenciosa, muitas vezes, que é a famosa hipertensão arterial, pressão alta. Nós temos um aumento cada vez maior de pessoas que têm hipertensão, né? E, consequentemente, a hipertensão também pode vir a causar um infarto e pode também causar um outro tipo de evento que se chama AVC, que é também conhecido como derrame, né? As isquemias cerebrais, elas estão muito associadas também à falta de prevenção ou de um tratamento adequado no que diz respeito a uma hipertensão, né? Então, a hipertensão, por ser uma doença das doenças cardiovasculares a mais frequente, né? A mais comum, ela muitas vezes ela é deixada de lado, né? As pessoas, eu sou hipertenso, eu vou fazer um controle com alimentação e não com medicação, não vão procurar um cardiologista, acham que a doença pode ser acometida só depois dos 40, 50 anos e não procuram um tratamento antes disso. Sim, o que também, no caso, acarreta que depois fica muito mais difícil de um diagnóstico realizar um tratamento adequado, né? Quanto mais tempo a pessoa leva para buscar uma ajuda, né? Para entender sobre o que está acontecendo com ela, né? Exatamente. Qual seria a idade ideal, doutor, para a gente já começar a buscar um cardiologista? Eu acredito muito que a pessoa, a partir dos 30 anos, deve começar a procurar. Sabe? Não é aquela necessidade de a cada 6 meses fazer um exame, mas eu acredito muito que assim, uma vez por ano, fazendo um check-up, eu acho que isso é o importante. Eu acho que 30 anos é um marco fundamental nos dias de hoje. É claro que se tem alguma história familiar,
muitas vezes até antes seria importante, porque nós sabemos que hoje em dia existem mapeamentos genéticos que estão vindo à tona e que cada vez mais é o universo dos cardiologistas. Por quê? Porque nós temos situações, agora há pouco até aconteceu em Porto Alegre, de um jovem que estava fazendo uma maratona e teve uma morte súbita. Então, as pesquisas genéticas, hoje em dia, através de coleta de sangue, de saliva, a gente consegue detectar muitas coisas que seriam preveníveis, né? Nós podemos prevenir antes que aconteça. Mas voltando à tua pergunta, eu acho que a idade dos 30 anos, né, independente de homem ou mulher, é uma idade importante para a gente começar a fazer uma avaliação. E com relação aos tipos de cirurgia, né, que o senhor realiza, quais são as mais frequentes? O que acaba acontecendo? O que chega mais na mesa de cirurgia? Bom, nesse universo cardiológico, a gente sabe que as cirurgias mais comuns nos dias de hoje, independente do lugar do mundo, são as cirurgias de ponte safena. Como a gente costuma falar, as pessoas às vezes têm uma certa dúvida o que é ponte safena, o que é ponte de mamária. Mas a ponte safena, ela é um termo usado com um nome genérico para definir que é uma revascularização, ou seja, é uma ponte, um desvio do fluxo de sangue daquelas artérias que estão obstruídas, né? Porque o nosso coração, ele tem 3 artérias principais, por isso que eles levam o nome de coronárias, elas formam uma espécie de uma coroa em volta do coração, né? E essas obstruções, elas não acontecem de uma hora para outra, elas vêm desde a nossa infância e vão, muitas vezes, sendo desenvolvidas ou piorando, vamos dizer assim, no decorrer da nossa vida. Por quê? Por aqueles fatores que eu citei antes. Quando detectado esses problemas, a gente acaba, muitas vezes, através do exame chamado cateterismo, havendo a necessidade de fazer a cirurgia chamada de ponte safena. Das cirurgias do coração, é a cirurgia mais frequente, embora existam outras, né? Existem as cirurgias para correção das válvulas cardíacas, dos defeitos das válvulas cardíacas, que podem ser defeitos de nascença ou defeitos associados a uma calcificação nas válvulas, né? E isso também são outras cirurgias muito frequentes no nosso meio, né? Depois das cirurgias de ponte safena, cirurgias de válvula, as outras cirurgias também são cirurgias de aneurisma, que são dilatações da artéria que sai do coração. Essas também muito relacionadas com o aumento da pressão, sabe? Então, por isso do acompanhamento, porque existem coisas que podem ser evitáveis, né? Embora eu seja cirurgião, e parece que eu estou falando contra a minha profissão, mas a gente sabe que é preferível prevenir e evitar chegar até uma mesa cirúrgica, claro, do que daqui a pouco você descuidar e quando vê jovem, a pessoa está indo para um procedimento cirúrgico. Sim, que é bem como agora a gente estava comentando antes também, né, em função dessa maratona que vai ter aqui em Santa Maria também, no dia 19, e aí o senhor falou na questão desse rapaz que faleceu, né? Às vezes a gente se acha muito saudável, né? Exatamente. O jovem mesmo nunca vai imaginar alguma coisa assim, como que com 30 anos eu vou ter um problema no coração, né? Então, essa questão, ele até mesmo poderia ter um problema já genético, alguma coisa assim, ele poderia já ter uma situação familiar, alguma coisa que ele nunca foi buscar, né, pra ter tido essa morte súbita. Muitas vezes acontece com jogador de futebol. Com jogadores, com né? jogadores de futebol é impressionante, porque o que se imagina que é uma pessoa extremamente saudável. A gente vê com muita frequência, Sim, né, as mortes súbitas, principalmente jogadores de futebol, né? Eu fico bem impressionada com isso, porque muitas vezes a gente imagina quem tem qualidade de vida ruim, né? Exato, então, daí é ainda pior, a chance de acontecer alguma coisa é ainda pior. E as arritmias são outro assunto dentro da cardiologia que estão muito relacionadas com a parte cirúrgica, no caso, colocação de marca-passos, de desfibriladores. Marca-passos são dispositivos pequenos, né, que são implantados hoje em dia com anestesia local, ou até mesmo com uma anestesia mais superficial, não é aquela necessidade de se fazer um procedimento cirúrgico com o peito aberto, são cirurgias menores e que muitas vezes elas são realizadas para evitar o quê? A morte súbita, seja a colocação de um marca-passo ou o implante de um desfibrilador. O desfibrilador é um dispositivo que vai deflagrar um choque, né,
E mediante a interpretação do dispositivo que a pessoa está fazendo uma arritmia. Porque nós temos 2 tipos de parada cardíaca. O nosso coração pode parar simplesmente em assistolia, que é parar de bater, ou bater extremamente rápido, que é quando acontece a chamada fibrilação ventricular. Essa arritmia, ela, no caso de um desfibrilador, vai despertar um choque, vai deflagrar um choque para poder o paciente voltar a ter uma frequência cardíaca normal. Considerada normal. É. E pra quem, por exemplo, a gente tava falando aqui, eu vou usar até como exemplo meu pai, né? Que eu acho que é um caso real que eu conheço. O meu pai eu acredito que ele seja um bom paciente nesse sentido de check-up anual, tudo, porque ele, né, já frequenta e justamente ele tem a questão da pressão alta. Os cuidados dele, né, até onde eu tenho conhecimento, assim, que a gente sempre conversa, é a medicação. Ele toma uma medicação já faz um tempo, mas qual o risco dele, por exemplo, né? O que pode acontecer além, porque aí a gente trata sempre as questões de alimentação, de fazer o exercício físico e tudo mais. Mas ele pode passar o resto da vida assim, até vir a falecer da velhice mesmo, de alguma outra coisa? Ou o que mais pode acontecer ao longo do tempo? Falando em relação ao seu pai, assim, e como a maior parte das pessoas. Usei ele como exemplo, mas né, pode acontecer exato. Como com outras Tratando pessoas. a hipertensão, eu acho que é um grande passo. Porque as pessoas podem ter uma vida saudável, viver até os 80, 90 anos. E a gente está vendo isso no nosso mundo real hoje. A gente tem cada vez mais pacientes idosos e que eles tratam corretamente, fazem seus check-ups, seus controles e passam uma vida inteira sem ter que fazer um procedimento, vamos supor, cirúrgico, né? E com uma qualidade de vida boa. Eu acho que isso é o mais importante, a pessoa ter a consciência de que, tomando suas medicações, de vez em quando o cardiologista pode mudar. Pode mudar, porque às vezes a medicação vai chegar num ponto que ela já não vai fazer todo aquele efeito pelo uso crônico. E aí vem a história da personalização da medicina, porque individualizar os tratamentos é muito importante, cada vez mais, assim, porque não dá para fazer, tratar todo mundo com a mesma medicação. Claro, tem pacientes às vezes que vão se adaptar a uma, outros vão se adaptar mais a outras medicações. Ou se já tem alguma outra medicação também que misturada não vai funcionar, exatamente, né? E a gente vê que associado a isso, qualidade de vida, né? Procurar sempre fazer algumas coisas. As pessoas mais idosas, por incrível que pareça, elas sempre procuram, né? Porque elas já passaram por aquele período de trabalhar um monte, elas já estão naquela fase da vida que elas entenderam... Da desaceleração. Desaceleração, exatamente. E eu vejo muito isso porque eu tenho muitos pacientes de consultório que são pacientes portadores de marca-passo. E a maior parte deles, assim, sempre faz. Eles fazem dentro da capacidade deles, mas eles fazem. Sim, para tentar continuar a evitar alguma outra coisa mais séria e ainda poder ter alguns anos, né, de boa vida, de qualidade de vida, né? E a recuperação de uma cirurgia cardíaca, doutor, como que ela funciona, assim? Tem uma cirurgia, né, deve ter tipos diferentes, né? Algumas mais comuns e mais leves e algumas mais graves. Mas uma cirurgia mais grave, por exemplo, como que é a recuperação dessa cirurgia e como que a pessoa passa a viver depois? Isso é uma coisa muito importante, principalmente porque nos dias de hoje, nós cirurgiões estamos passando por algumas mudanças, que são que o paciente quando vem no consultório que tem que fazer uma cirurgia cardíaca, a primeira pergunta que ele faz é assim, tem que abrir o peito? Vai serrar meu peito, meu osso do peito? A gente sempre eu procuro sempre fazer uma colocação para eles que é o seguinte, existem os 2 tipos de abordagem nos dias de hoje, até existem 3, né? Que é a cirurgia abrindo o externo, que é o osso do peito. Existem cirurgias cardíacas que pode fazer por vídeo e existe cirurgia cardíaca por robô. O que a gente tem na nossa realidade de Santa Maria? A gente tem feito cirurgias de peito aberto, sim. Isso continua sendo a nossa rotina, independente de hospital, seja no hospital privado, seja no hospital público. E as cirurgias, minimamente, também. Sabe, a gente está numa crescente, ainda é uma situação mais, um pouco menor, mas a gente tem feito. Visando o quê? Visando justamente isso que você me perguntou. As cirurgias, quando são feitas por vídeo, no caso, pela lateral, tanto esquerda como direita, elas trazem uma reabilitação mais rápida. Porque o paciente que faz a cirurgia com o peito aberto, geralmente leva 30 dias para voltar, no mínimo, 30 dias para voltar às suas atividades. Seja dirigir, seja fazer algum esforço físico. Né? E isso
queira ou não, ela muda um pouco a reação do paciente, a reabilitação do paciente, né? Então, nós sabemos que, por mais que ela seja feita por vídeo, também tem um período, né? Nós não podemos negligenciar isso dizendo que não, que a pessoa vai fazer a cirurgia num dia e vai dar alta daqui 2 dias. Afinal, a gente está lidando com o coração. Exatamente. Nós estamos Independente do corte ou não, a gente está lidando com o coração. Então. Mas em termos de hospitalização, o que a gente vê são normalmente assim, 5 a 8 dias, né? Dependendo do procedimento cirúrgico. No geral, são 8 dias. 3 dias de CTI, mais 5 dias na unidade e o paciente recebe alta. E até que tipo de situação, assim, doutora, para pegar esse gancho da vídeo e da cirurgia do corte, né? Até que momento, assim, que o senhor percebe, essa aqui né, nós conseguimos operar por vídeo ou chega no momento que diz, não, aqui a gente vai ter que abrir o peito, não tem como operar por vídeo, tem um... Existem muitos critérios, né? E aí vem aquela questão da individualização. Eu acredito muito nisso, que a gente tenha que avaliar cada paciente. Porque senão todas as pessoas querem fazer por vídeo e nem todo mundo tem condições, sabe? Eu acredito que no futuro, muitas das cirurgias, talvez quase todas, sejam feitas por vídeo ou mais ainda, por robô. Mas é um universo, o robô é um universo mais distante da nossa realidade brasileira, né? Mas já tem grandes centros fazendo e treinando cirurgiões para isso. Agora, as cirurgias minimamente invasivas, como a gente chama, elas se aplicam a quase todas as pessoas. Porém, algumas têm certas limitações, como, por exemplo, a idade, né? Às vezes pessoas muito idosas fica mais difícil, né? Às vezes pessoas que já fizeram outro procedimento cirúrgico, e isso é uma coisa que eu quero salientar, porque a gente está vivendo um momento que as pessoas estão envelhecendo, a gente trata com pessoas muito idosas, e muitos deles já passaram por um procedimento cirúrgico. Nesse fica mais difícil de se fazer uma reoperação. Não é impossível, mas é mais difícil, né? Pelo tipo de abordagem. O coração já está mais aderido ao tórax, enfim. Mas depende tudo de uma abordagem, de uma avaliação para ver, olha, esse paciente dá para fazer cirurgia minimamente invasiva, olha, esse não dá. E outra, fazer cirurgia com o peito aberto não é o fim, né? A pessoa, nós temos um universo enorme de pessoas aí que estão vivendo e trabalhando. Se é a solução, se é o que é necessário, o que é um corte no peito, exatamente, né? As pessoas têm... A gente sabe que muitas coisas hoje em dia funcionam muito em função desse mundo que a gente vive, né? Às vezes é só uma questão de ansiedade. E muitas vezes o paciente vai no consultório, através de uma conversa só, a gente já consegue detectar isso. Sabe, que às vezes é muita questão de ansiedade, são os fatores externos que estão ali contribuindo para uma coisa que não vai precisar usar uma medicação de uma forma... E não necessariamente um problema cardíaco, mas algo que fica... É bom a gente estar sempre atento. Eu acho que uma das coisas que eu valorizo muito aqui, que eu sempre falo e que os especialistas sempre contribuem com o programa, é justamente falar sobre essa procura do especialista, procura do médico, né? Não deixa as coisas chegarem num ponto que depois o diagnóstico já tá mais difícil, já é tardio, já é complicado de resolver, né? Então procurar ajuda quando achar que tem alguma coisa de errado. E olha que eu vejo muito isso. A gente tem muito a questão do homem e da mulher, que a mulher, ela se cuida muito. Porque a mulher, por isso que eu tenho uma teoria pra mim, por isso que existem tantas viúvas, com todo respeito, mas assim, existem porque as mulheres se cuidam mais. E os homens não. Os homens agora que começaram, começou a acontecer várias campanhas, né? Seja para próstata, enfim, para o homem procurar, né? Procurar o médico antes de que aconteça uma coisa que não tem mais solução, não tem o que fazer. Se auto-sabota, né? Na verdade, não buscando essa ajuda. E aí a gente percebe, quando está nessas situações, a cara das esposas. Né? Porque elas ficam literalmente assim, furiosas. Tipo, eu disse que era pra procurar antes. Nunca quis. Doutor, pra gente finalizar, eu acho legal a gente comentar, como a gente tava falando até mesmo de maratonas, né? Eu vejo cada vez mais pessoas, o que eu acredito que seja uma coisa muito boa, correndo na rua, praticando exercício ao ar livre, assim. Mas seria uma orientação, é uma dúvida que eu acredito que seja de muitas pessoas também. Seria uma orientação para a pessoa que decide começar a correr, já ir diretamente consultar um cardiologista? Pra ver como é que ela, né... Eu acho que sim. Né? Eu acho que sim. Nós temos em Santa Maria, assim, ótimos cardiologistas. E eu acho que todos estão bem preparados para fazer essas avaliações. Porque a gente tem que tomar muito cuidado.
É bem como você falou, assim, nós vemos todos os dias, cada vez mais, muitas pessoas correndo, isso é ótimo, é maravilhoso, né? Tem campanhas, tem maratonas, tem um monte de coisa. Assim como o pedal tá voltando, né? Porque Também. agora passou o frio, o pessoal volta. Claro. Eu acho que isso é muito importante sempre avaliar, né? Porque vai ser bom para todo mundo, Com sabe? certeza. Pra gente evitar, principalmente evitar. É uma morte que tu evite, mas é uma morte que Mas tu é evitou. uma morte, com Né? certeza. Porque é muito triste a gente ver a situação que aconteceu e daqui a pouco... Não, e acaba sendo meio assustador também pra quem tá passando Pra por quem isso. Pra está quem passando. quem começa, por exemplo, a praticar o exercício, ou quem já tá nesse meio, Exatamente. pensar, mas isso também pode acontecer comigo. Pode Mas acontecer comigo. entender, na verdade, o que aconteceu, Exato, né? exatamente. E qual a mensagem final que o senhor pode deixar pra gente, eu acredito, de prevenção, de incentivo às pessoas a cuidarem da saúde do coração? Olha, como a gente já abordou e falou várias vezes aqui, mas eu acredito muito que é hábitos saudáveis, ou seja, assim, procurar ter uma alimentação mais rica em vegetais, né, diminuir aquele consumo, porque nós gaúchos temos aquele hábito, né, do churrasquinho final de semana. A carne Não gorda. tem problema, né, sabe? Eu acho que de vez em quando a gente tem que se permitir. Também a gente não pode ser tanto, né, não ir tanto ao extremo. Ao extremo. Mas cuidar, principalmente sal, principalmente açúcares, né? Que a gente sabe que hoje em dia está uma campanha muito grande também. Para evitar o diabetes, que a gente sabe que o diabetes é uma doença que provoca muitas dessas outras. E o diabetes é uma doença silenciosa também, assim como a pressão. Lesando os vasos de uma forma que esses vasos lesionados vão começar a ter obstruções nas coronárias pelo depósito das placas de gordura, né? Então a gente sabe que o diabetes vai acabar provocando alguma coisa, né? Então procurar diminuir esse consumo, né? Seja pão, seja massas, bolachas, não é parar, mas assim diminuir. Equilíbrio, né, doutor? Equilíbrio. Outra coisa, bebida alcoólica. Às vezes as pessoas me perguntam o que eu posso beber. Tudo que é feito com moderação, tudo bem, né? Mas nada de exageros. Às vezes as pessoas vêm questionar o que é melhor, tomar vinho, cerveja, uísque, o quê. Mas a gente sabe que tudo é com moderação. Claro. Né? Ingerir bastante líquido, né? Principalmente agora que nós chegamos vai chegar um verão, e o verão é um momento muito em que as pessoas têm que se hidratar cada vez mais. Considerando os nossos espectadores de Santa Maria. Exatamente. Aqui o verão não tá pra brincadeira nunca. Não. E procurar fazer uma atividade física, né? Eu acho que isso é sempre muito importante, né? Claro, procurou o cardiologista, tá liberado, vai fazer uma caminhada. Nada de exageros, nada de começar fazendo uma maratona pra pessoa que nunca correu. Não, vai devagar. E um acompanhamento, né, E um doutor, eu acho. acompanhamento, Não é simplesmente ir uma vez no médico, né, consultar o especialista, conversar com o cardiologista ou o caso depois, se for necessário alguma cirurgia, alguma coisa. E aí depois nunca mais ter acompanhamento, E né? não ter mais acompanhamento. Tô resolvido, nunca mais vou precisar ir no médico. Então acho que a gente tem que considerar os médicos os nossos melhores amigos, que a gente vai precisar deles. E uma coisa que eu sempre bato, assim, as pessoas que me conhecem, sabe? É a questão da espiritualidade. Que eu acredito muito e que hoje em dia não, já há vários anos existe muito isso. Existem grupos que estão muito ligados à cardiologia, e a espiritualidade, né? Porto Alegre tem isso, tem vários centros assim. Eu acredito que isso é muito forte. A pessoa sempre ter desenvolver, né, a questão espiritual, independente de credos religiosos. Eu não estou aqui para falar sobre isso, mas isso é muito importante, porque isso ajuda muito as pessoas a vencerem os obstáculos quando eles acontecem. E quando eles não acontecem, não, né, vai estar ajudando da mesma forma. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nós já tivemos num outro programa, né? Já tivemos a oportunidade de falar com o senhor, mas acho que hoje a gente também trouxe novidades, trouxe outras informações que reforçam sempre com relação à saúde do coração, mas falamos de outros tipos de cirurgia hoje, do que ainda pode acontecer, de melhoras. Falamos sobre causas atuais, né? Sobre essa situação atual das pessoas praticar esse exercício da corrida, da caminhada, do pedal e como elas precisam se cuidar. Então, eu acho que sempre é bom a gente reforçar e agradecemos muito a sua presença, o seu conhecimento e aqui é a sua casa, né? Então, vai voltar sempre. Muito obrigado, agradeço também a Interativa mais uma vez, a você, Ingrid, pelo tempo e pela oportunidade. Também, tá bom? obrigado. Muito obrigado. Santa Lúcia, presente nos caminhos que importam. Saúde ocupacional. A Unimed faz acontecer. Grupo Felite, levando felicidade para onde for.
LabMed, 60 anos em sintonia com a vida.